Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café PT. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas que aconteceu na última semana aqui em Brasília. E uma das prefeitas que esteve presente no evento foi a prefeita Darlene Pereira, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e vai conversar com a gente aqui no Café PT. Já preparou seu café? Então, chega com a gente porque o Café PT começa agora. Prefeita Darlene Pereira, mais uma vez, seja bem-vinda ao Café PT. Obrigada. Sempre uma satisfação tê-la aqui com a gente, viu? Prefeita, inclusive, ano passado a gente conversou logo após a sua vitória em Rio Grande, né, como prefeita de Rio Grande. O que a senhora destaca desses primeiros meses à frente da gestão municipal? Então, primeiro dizer que é uma satisfação estar de volta aqui na TV PT, né? Aproveitar para cumprimentar o PT, 45 anos de história, né? Aí quando a gente olha para trás, saber que faz parte, grande parte desse tempo ajudou a construir esse partido, Com certeza. Então é uma grande satisfação estar aqui de novo conversando contigo. E Maravilha. Agora então já na condição de prefeita eleita, empossada, né? É verdade. Sobre a nossa cidade, sobre o início da gestão, é uma satisfação. E é o que é legal, né? Porque a gente conversou com a senhora no ano passado, logo após a sua vitória, né? E agora a gente já tem a oportunidade de poder conversar com a senhora mais uma vez em uma das outras vindas aqui em Brasília, né? Em busca de recursos, em busca de mais oportunidades para o município de Rio Grande, né? Então, prefeita, inclusive que a senhora esteve aqui em Brasília esses dias para participar do encontro dos prefeitos e prefeitas com o presidente Lula, né, com o governo federal. O que a senhora destaca também dessa vinda sua aqui a Brasília durante esse período? Então, esses primeiros 100 dias aí, né, um mês e meio que a gente está tocando a gestão, eu já tive, né, 2 vezes em Brasília. Uhum. Uma delas foi para participar deste evento, que foi muito bom e produtivo. A gente teve a oportunidade, né, de conhecer o que o governo federal oferece aos municípios, né, independente de quem é o prefeito ou a prefeita, mas das políticas públicas que o governo federal tem e oferece. Exato. Aproveitamos, tivemos uma agenda extremamente intensa neste período, mas no sentido de buscar as melhorias para a nossa cidade e a utilização das políticas públicas, né? Tivemos oportunidade já aqui de apresentar uma das ambulâncias que estava em exposição, é a ambulância que foi para Rio Grande. Olha, que legal. Né? Mais uma ambulância de SAMU para a nossa cidade. Então são algumas ações, né, que a gente vem tomando neste período inicial de governo. Fizemos um diagnóstico inicial antes de assumirmos, né, antes de janeiro. A partir da medida que assumimos, tivemos outras tantas surpresas, né, de dificuldades, de projetos que não tinham prestação de contas, de ações que não estavam sendo desenvolvidas. A gente teve a oportunidade de vir aqui nos ministérios, tentar negociar, buscar mais prazo, buscar possibilidades de novos recursos, considerando que a gestão anterior não tinha feito a demanda como devia, né? Inclusive havia um déficit na hora que a senhora assumiu a prefeitura no começo do ano passado, né, prefeita? Desculpa, no começo deste ano, exatamente. No começo deste ano, né, nós estamos assumindo a gestão municipal de um orçamento de 1.300 bilhões, mas com um déficit de 76 milhões. Então esse é um grande desafio, né? E junto com isso nós estamos trabalhando e já aprovamos na Câmara de Vereadores uma reforma da estrutura administrativa, né? Uma reorganização, na verdade, da estrutura administrativa da gestão municipal, para que a gente possa qualificar, então, a gestão, buscando mais recursos, diminuindo a despesa. Perfeito. Então a gente está fazendo um trabalho lá já de organização da casa, né? Como mulher eu posso dizer isso com tranquilidade. Eu imagino que não deve ser muito fácil, né? Ainda mais assim no começo de mandato, ter que organizar tudo, né? Para poder, a partir daí, ver o que é possível e começar a implementar, realmente começar a agir e executar os orçamentos também, né, prefeita? A gente teve uma medida, né, que tomamos. Nós vamos vendo os problemas,
atacando esses problemas, buscando resolver o que é possível resolver, o que não for possível a gente vai encaminhar via a justiça, né? Mas também já partimos para a ação, porque a gente entende que a comunidade ela não pode esperar, né? E a nossa cidade ela estava numa situação bem ruim, digamos assim, em termos de organização de cidade, né? De cuidado com a cidade. Eu lembro que uma das vezes que a gente conversou, a senhora falou que pretendia trabalhar com questões de geração de trabalho, renda, né? Do cuidado mesmo com a cidade. E também pretende melhorar a saúde, né, da cidade de Rio Grande com o apoio do governo do presidente Lula. Como é que está o encaminhamento dessas demandas, prefeita? Então, vamos aos pouquinhos, né? Sim, eu te falei muita coisa, né? Isso, eu te falei da questão da ambulância, né? Então, nosso município está recebendo 2 ambulâncias que serão muito importantes para a qualificação do serviço e mais do que qualificação do serviço, para o credenciamento e recebimento de custeio desse serviço, que também nos ajuda no aumento da receita, né? Mas ainda com relação à saúde, nós já fizemos com o auxílio do Ministério, a gente tem conseguido um bom apoio do Ministério da Saúde, viu? É importante a gente fazer esse reconhecimento a toda a equipe técnica e a direção. A ministra Nízia esteve em Pelotas, nós estivemos juntas lá, né, apresentando os programas que tem. Nós estamos implantando no município o ESUS, né, o sistema, que é um sistema gratuito, isso está nos trazendo, então, economia, porque não usaremos mais o sistema pago, a implantação do formulário eletrônico, que vai permitir qualificar o serviço de atendimento à saúde, né, e alguns equipamentos. Com relação à zeladoria da cidade, né, que eu falei da outra vez, né, o que é esse cuidado, que a cidade estava realmente assim, ainda sem condições de higiene e de limpeza na cidade, com restos ainda da época da enchente. Então nós criamos um programa que já estamos implantando né, nos bairros da cidade, que chama Mutirão Participativo. Perfeito. Que é um serviço onde o município oferta serviços de limpeza e de reorganização dos bairros, mas de uma forma coletiva, participativa com a comunidade, junto com as associações de bairro, junto com entidades dos movimentos sociais, com empresas, e com isso a gente faz um mutirão de uma semana em cada bairro aí, oferecendo no final disso também serviços do município, da prefeitura para a comunidade. Tem dado muito certo, já foram 2 mutirões realizados em 2 bairros, que eram os bairros mais atingidos. Sim. Nesse último, nós tiramos mais de 40 toneladas de lixo do bairro. Um bairro que não é grande, né? É pequeno, então foi muita coisa, assim. É justamente um dos assuntos, né, que a gente não pode deixar de falar, que é justamente sobre as enchentes que aconteceram no ano passado, que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul e especialmente a cidade de Rio Grande, né? A senhora, inclusive, esteve aqui em Brasília logo após as eleições também para tratar desse assunto. O que foi encaminhado também a esse respeito, prefeita? O que está sendo executado também, até mesmo relacionado a questões do meio ambiente, né? De que forma que a prefeitura também tem cuidado dessa questão do meio ambiente, ações preventivas, ou que pretende implementar também, porque a gente sabe que está muito no começo ainda, né? Precisa muita coisa ainda acontecer para que sejam executadas essas ações, mas só para a gente entender realmente quais são as preocupações que a senhora e a prefeitura de Rio Grande tem voltado para essa pauta que é tão importante também, né? Além de ser uma pauta muito importante, a gente sabe que é um cuidado que vai ter que ter, porque o que ocorreu, né? E a gente fala isso, teve em setembro do ano passado, tivemos enchente no Rio Grande do Sul, na nossa cidade. Depois, em 23, né? Depois, maio de 24, foi uma enchente como nunca tinha tido na história de Rio Grande, e além disso, do estado do Rio Grande do Sul, né? E Rio Grande, por ficar na ponta do país, ela recebe a água de todo o estado, né? E nós somos uma cidade frágil ecologicamente, né? Ambientalmente, porque somos uma cidade que é muito bonita, mas nós somos cercados de água por todos os lados, né? Então nós precisamos de trabalhar essa contenção, esse cuidado. Eu participei durante esse encontro de prefeitos, convidada pela Secretaria do Patrimônio da União,
né? Falando da nossa cidade, porque é uma cidade de orla, uma cidade que tem uma relação muito grande com o patrimônio da União, com a área de marinha, né? E falando da importância de pensarmos projetos, que não são projetos pequenos, não é um dique que precisa ser feito. Rio Grande, ela precisa ser cuidada em toda a sua orla. Com certeza, né? Então a gente está buscando recursos no governo federal, buscando apoio federal para poder fazer essa obra, que é uma grande obra de contenção da cidade, proteção. É interessante que o Rio Grande do Sul, ele parece que a questão climática é um pouco intensa, né? Quando é frio demais. Quando e agora é calor demais. É calor demais. Inclusive agora as escolas também tiveram aulas suspensas por conta dessa questão do calor, né, prefeito? Chegamos a 40 graus, 45 graus, é muita coisa. É impossível, né, se concentrar num calor como esse, né? Como é que Rio Grande está lidando também com essa questão, prefeita? Também, né? A gente vem tomando medidas de acordo com o calor, na proteção principalmente dos trabalhadores que estão fazendo o trabalho de rua, né? Fornecendo água, trabalhando a diferença de horário, né? Para que não fiquem trabalhando no sol nos horários de pico do calor. Super importante isso, né? Ter esse cuidado também com as pessoas que trabalham na rua. Exatamente, né? E as nossas aulas já não estavam previstas para começar, né? É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos com a prefeita de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Darlene Pereira. E prefeita, como é que está sendo a relação mesmo com a Câmara de Vereadores de Rio Grande? Como é que está sendo esse trabalho com eles também, independente das diferenças ideológicas, partidárias? Eu acredito que a senhora pensa realmente numa gestão para todos, né? Independente de partido, né? Como é que está sendo essa questão também? Exatamente. A gente tem uma base boa, né? Uma base partidária boa, no sentido que ajudou. Foram 8 partidos, né? Que trabalharam conosco na campanha, na eleição. Desses 8 partidos, nós temos 8 vereadores, tá? 6 do PT e 2 da base de apoio. E também estamos trabalhando nessa linha que tu falou, e é desta forma que eu tenho buscado construir já desde o dia da posse, na minha fala da posse com os vereadores, né? Então, conseguimos aprovar, e eu agradeço aqui essa compreensão dos vereadores, conseguimos aprovar esse projeto de reforma administrativa, que vai ser muito importante para o governo, para a melhoria do serviço, da qualidade dos serviços prestados e a qualidade da organização da gestão pública. Com certeza. E a gente contou, sim, com o apoio, então, dos vereadores, tanto os da base quanto os que
que não estão compondo a base, mas que entenderam que era importante para a cidade do Rio Grande. E é uma bandeira das gestões do PT também, ter esse diálogo realmente independente da posição partidária, né, prefeito? O próprio presidente Lula, né, no discurso dele de abertura do encontro de prefeitos e prefeitas, falou isso, né, que ele era presidente de todo o país. Com certeza. Né, e que ele iria apoiar a todos os prefeitos e prefeitas, independente do partido que esses prefeitos e prefeitas fossem. Né? Tem uma outra questão, uma outra pauta também, que aí não é de responsabilidade direta do município, mas é o Porto de Rio Grande, né, que desenvolve, que mantém uma importância muito grande também para a cidade de Rio Grande, né, e para o estado do Rio Grande do Sul, inclusive. O deputado federal Alexandre Lindemeyer tem trabalhado pela reforma do polo naval, e o presidente Lula também está com visita marcada para a cidade de Rio Grande ainda nesse mês de fevereiro. Nós estamos esperando Lula. Exato. Quais são as iniciativas, né? Quais são as ideias que a prefeitura também tem para melhorar a capacidade do porto e a indústria naval também na cidade de Rio Grande? A pauta principal, né, que está levando o nosso presidente é a retomada do polo naval em Rio Grande. Perfeito. Nós somos uma cidade portuária, o porto é a nossa principal fonte econômica, né, e junto a isso a retomada da indústria naval, que é um trabalho que o prefeito Alexandre lidera isso pela frente parlamentar, né, da indústria naval, e eu dizia isso, eu acho que eu disse, eu não lembro se eu falei aqui para ti em entrevista, mas eu dizia que eu acreditava muito, que eu era muito otimista, que assim como a indústria naval está sendo retomada no país, e esse entendimento, né, da indústria naval, do valor, da valorização do conteúdo local, que isso aconteceria também em Rio Grande, porque a gente tinha uma capacidade instalada, né, tanto logística, quanto de infraestrutura, quanto de pessoas, né, para desenvolver esse trabalho. Então, o presidente Lula está indo para fazer assinatura em Rio Grande, né, da construção de 4 navios, 4 cascos que serão construídos em Rio Grande por uma contratação da Transpetro. Isso representa muito para Rio Grande. Tu falavas da geração de trabalho e renda, e nós estamos nos organizando para a qualificação profissional, né, para preparar tanto os trabalhadores quanto os prestadores, empresas prestadoras de serviços desse sistema, né, da construção naval. Então é uma grande notícia, nós estamos bem felizes e ansiosos para receber o presidente na nossa cidade. Com certeza, por isso que é tão importante também essa parceria com o governo federal, né, prefeita? Porque é preciso que a gente observa, por exemplo, aqui na marcha ainda vai acontecer, mas o Encontro Nacional dos Prefeitos, que é, na verdade, uma forma de aproximar realmente o governo federal aos prefeitos, porque muitos deles não sabem ainda como obter o recurso, como acessar esse recurso, né? Então, ter esse evento também aqui em Brasília favorece isso, né? Possibilita que os prefeitos tenham esse acesso, e a gente vê que a cidade de Rio Grande já tem muito esse acesso, né? Inclusive com a senhora aqui, que está sempre aqui em Brasília, buscando recursos, né? Buscando formas de poder levar realmente mais desenvolvimento para a cidade de Rio Grande, né? Isso é muito importante, justamente ter essa parceria com o governo, e a gente está falando do governo federal, mas especificamente do governo do presidente Lula. Do presidente Lula, que faz toda a diferença, né? Sem dúvida. A gente que viveu outros tempos sabe bem como é que é isso. E o presidente Lula disse uma coisa muito importante lá no encontro, né? Que ele não queria que a gente estivesse no encontro para ficar pedindo. Era um encontro para que o governo federal nos oferecesse o que ele tem de política pública, e foi isso que aconteceu. Né? A cada estande que nós visitávamos, a gente conseguia saber qual era a política que estava sendo oferecida, né? O novo PAC, as possibilidades que os municípios têm de cadastrar projetos. Exato. Então é uma oportunidade ímpar para nós, prefeitos e prefeitas, aproveitar o que o governo federal, o que o governo Lula oferece e entende, né? Ele brincou, ele disse, vocês virão pedir na marcha dos prefeitos, da frente de prefeitos, exatamente, né? Agora nós estamos oferecendo. Então a gente precisa saber o que o governo oferece para poder se qualificar para buscar esses serviços, né? E é isso que a gente quer fazer, e eu voltei para fazer isso, com né? certeza. E falando na marcha dos prefeitos, prefeita, já existe uma pauta, assim, as principais pautas também que o município de Rio Grande deve apresentar
aqui no governo federal, ao governo federal, durante a Marcha dos Prefeitos? É possível destacar algumas delas? Sim. Essa obra de contenção da cidade, né, de proteção da cidade, porque ela é uma obra que é muito grande. Certamente nós não faremos ela de uma única vez, mas nós queremos incluir ela no PAC, né, pelo menos a parte de projeto, porque alguns municípios é isso, tu faz um dique, tu faz uma área de contenção. Nós precisamos toda a orla, né? Eu apresentei isso aqui, eu já apresentei isso na Secretaria de Inovação, né? Mas a gente vai precisar buscar recurso para isso. Um trabalho bem grandioso. Isso, a área de infraestrutura também, logística, de acesso ao Porto do Rio Grande, todo aquele complexo portuário, que são as indústrias vinculadas, né, empresas vinculadas ao Porto. Essas são duas demandas grandes e importantes, além das demandas, obviamente, demandas que todos os municípios acabam apresentando, né? Melhoria da saúde, melhoria da educação, da área da assistência. Mas essas são duas grandes demandas e importantes, estruturantes para o nosso município. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Já voltamos aqui no Café PT, obrigado pela sua companhia. E estamos recebendo hoje a prefeita de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Darlene Pereira. Prefeita Darlene, a senhora também representa a força feminina, né, no espaço de poder como a Prefeitura de Rio Grande. Inclusive, a senhora já declarou que o tema das mulheres ele deve ser transversal, né, em todas as secretarias da Prefeitura de Rio Grande, né? Como é que está sendo essas iniciativas? A senhora já pode destacar também, o que a senhora pode destacar desses primeiros meses aí à frente da Prefeitura? Então, uma das ações que foi aprovada na Câmara foi a criação da Coordenadoria das Mulheres, né? Que já havia sido criada na gestão do prefeito Alexandre. Perfeito. Porém, pela relação com a Câmara, eles permitiram criar a estrutura, mas não permitiram criar chefia de estrutura. Então, foi uma unidade criada sem chefia. Na gestão anterior, agora a mim, que era a oposição à gestão do Alexandre, eles excluíram a coordenadoria. Então, agora nós estamos criando essa estrutura com chefia, com uma organização que será transversal, trabalhando com todos os programas vinculados às mulheres, com centro de referência de atendimento às mulheres, que já está funcionando. Legal. E já estão trabalhando no mapeamento das políticas para as mulheres em todas as áreas, todas as secretarias do município, né? E a gente quer organizar agora uma boa atividade para março,
lançando, então, e implantando a coordenadoria, né? Chegando agora, né, o Dia Internacional da Mulher, de 8 de março. É uma data bastante simbólica para isso também, né, prefeita? A gente sabe que o nosso dia é todos os dias, né? Mas esse dia é um dia importante da gente marcar e lembrar da nossa luta, né? Refletir e ver que realmente as mulheres, elas devem ocupar todos os espaços, né? Todos os espaços que forem possíveis realmente, né? E é isso. Prefeita, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, viu? Deixar o espaço aberto aqui para a senhora falar com as pessoas de Rio Grande também, né, que estão assistindo a gente ao Café PT agora, tá? Então a senhora fica à vontade para dar o seu recado aí para as pessoas que estão lá em Rio Grande também. Obrigada, eu que agradeço ao meu povo, os homens e mulheres de Rio Grande, né, que têm sido acolhedores com a nossa gestão, é importante dizer isso, né? Eu tenho recebido um carinho extraordinário das pessoas, principalmente das mulheres, das crianças, né? E eu dizia, numa das mesas que eu participei no encontro de prefeitos sobre os desafios dos 100 dias, eu dizia, esse vínculo com as mulheres, esse vínculo com as crianças é uma coisa que me fortalece, né? E faz ver que vale a pena esse desafio de ter sido prefeita da cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, né, e que a gente possa dar o bom exemplo, abrir a porta para que muitas mulheres venham depois de mim. Então, meu carinho ao povo do Rio Grande, que a gente possa continuar caminhando juntos. E daqui a gente não tem a menor dúvida de que Rio Grande está sendo realmente bem cuidada pela prefeita, viu? Muito obrigado mais uma vez, prefeito. O espaço está aberto sempre, viu? Quando vier aqui em Brasília outras vezes, por favor, venha aqui conversar com a gente também, viu? São extremamente acolhedores vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso, gente. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Café PT.